Om Tat Sat Shri Gurubhyo Namaha. Continuando então ainda com Bhishma, o nosso companheiro de vários vídeos aqui, por enquanto só estamos nele, ainda nem conseguimos chegar nas histórias dos outros, porque Bhishma viveu muito, né? Então, mas estamos aproveitando para falar de várias outras pessoas e de dar uma passada pela trama inteira praticamente do Mahabharata. Bom, então a gente viu que Duryodhana tinha feito mais um plano infalível de conquistar o mundo e ele conseguiu que Bhishma colocasse todo o seu poder em 5 flechas para matar os 5 Pandavas. Achou que ninguém ia descobrir que ia dar tudo super certo e que os Pandavas iam ser mortos no dia seguinte, mas não foi isso que aconteceu, porque Krishna é a testemunha suprema, ele sabe de tudo, e ele foi lá e mandou Arjuna pedir essas flechas e Duryodhana teve que dar porque estava devendo uma para Arjuna. Bom, aí então, né, no dia seguinte, está todo mundo preparado para começar a batalha e Bhishma se encontra então com Duryodhana no campo de batalha e aí ele fala, né, bom, então cadê as flechas? E aí fica aquela situação, porque assim, né, cadê as flechas? Aí ele tem que explicar, né, aonde que foram parar as flechas. Então, Bhishma, o que aconteceu é que agora eu tive que dar as flechas para Arjuna. E aí vocês imaginam a surpresa de Bhishma diante disso, porque ele sabia que era um arranjo maravilhoso, Duryodhana teve que explicar, né, como que isso aconteceu. E é claro, ele riu, né, da situação, ele sabia que Krishna ia fazer algum arranjo, e a bem da verdade, quando ele estava fazendo todo aquele processo de investir todos os seus poderes ali nas flechas e tudo, ele jamais teve a intenção realmente de colocar o seu poder naquelas flechas para matar os Pandavas. A intenção dele, na verdade, era que Krishna fizesse algo maravilhoso para proteger os seus devotos. Ele sabia que Krishna ia fazer alguma coisa incrível e ele queria ver o que Krishna ia fazer, até porque Bhishma ele tem essa raça, essa relação com Krishna, né? De luta e tal, e ele como ele sente o maior prazer na sua relação com Krishna, porque é a relação original que ele tem com Krishna. Então ele queria ver qual que era o arranjo incrível que Krishna ia fazer para proteger os seus devotos, e isso ia aumentar ainda mais a devoção, o amor, o êxtase de Bhishma ali na sua relação com Krishna. Então, ele, antes que Duryodhana pudesse falar qualquer coisa, ele já avisou, olha, o negócio é o seguinte, eu fiz aquilo, mas assim, nem pensa em me pedir para repetir, porque não dá, tá bom? Então, nem adianta, eu já usei todo o meu poder ali, agora não dá mais. Então, Duryodhana ficou meio arrasado, é claro, né? Porque ele estava esperando que aquele dia ia ser um pouco diferente. Mas Bhishma também garantiu que ele ia lutar com todas as suas forças de qualquer maneira, e ele falou, eu vou lutar tão ferozmente que só se Krishna resolver intervir pessoalmente, os Pandavas vão ser salvos. Pelo menos Arjuna, eu vou lutar contra ele ferozmente, você pode ter certeza disso. E como a gente sabe, Krishna tinha prometido que não ia pegar em armas, Duryodhana ficou satisfeito, porque ele pensou, então está garantido, porque Krishna não vai poder pegar em nada para lutar, ele não vai ter como intervir nesse ponto ali, na batalha mesmo, né? E aí, assim foi feito, Bhishma fez o que ele tinha falado, ele começou a lutar muito terrivelmente, os guerreiros do lado dos Pandavas estavam ficando com medo já, e ele estava matando todo mundo, e Krishna foi vendo aquilo, e ele falou, meu Deus, não, Krishna não falou meu Deus, eu acho, mas Krishna falou, se ele continuar lutando dessa maneira, essa guerra vai acabar hoje, ele vai matar todo mundo, não tem como. E então, ele falou com Arjuna, ele falou, você vai ter que lutar contra ele. Eu sei que você não quer e tudo, eu sei da situação, do amor que você tem por ele, mas você precisa fazer alguma coisa agora, você precisa acabar com isso de uma vez por todas. E aí Arjuna concordou, ele falou, realmente eu não quero, mas fazer o quê? E aí Krishna foi e levou o carro de guerra, né, a quadriga de guerra que ele estava conduzindo de Arjuna, lá para perto
de Bhishma. É claro que não tão perto, porque basicamente eles estavam jogando flechas, eles estavam atirando flechas um no outro, então não é como quando você está lutando com uma espada ou com uma massa, né? Não é tão perto assim, tinha ali uma certa distância, mas ele chegou próximo o suficiente para que Bhishma também entendesse o que estava acontecendo, e eles começaram então a lutar dessa maneira com flechas. E Arjuna tinha uma armadura super forte, mas ainda assim ele já estava começando a se machucar todo, e Bhishma estava assim feroz. E a coisa foi ficando tão agressiva e tão terrível, e Arjuna, por mais que ele estivesse sofrendo ali, que ele tivesse falado que ele ia lutar, ele não estava com o seu coração assim, ele não conseguia mesmo, assim, pelo seu afeto e seu respeito, ele não conseguia lutar tanto assim com Bhishma. E aí então ele começa a ficar numa situação perigosa, na qual Krishna vê que assim Bhishma vai matar Arjuna. E aí, é claro, Krishna não pode ver aquilo acontecer. E ele fica tão ansioso para proteger Arjuna ali, que essa também é uma das partes mais lindas do Mahabharata, porque ele salta do carro de guerra, ele pega a primeira coisa que ele vê ali no chão, que é uma roda de uma carruagem, de um carro de guerra, assim como ele tem a sua Sudarshana Chakra. Mas ali ele nem sequer chama Sudarshana Chakra, porque ele ficou tão ansioso para proteger o seu devoto que ele nem pensou nisso. Ele já pegou ali mesmo, meteu a mão na roda da carruagem que estava ali, e aí ele partiu para cima de Bhishma para poder matá-lo. E quando Bhishma viu aquilo, ele ficou em êxtase, porque ele falou, agora sim é a perfeição da vida. E aí tem várias descrições, né, como Krishna estava todo suado, e a poeira, por causa dos cavalos, elefantes correndo ali, a poeira grudava em Krishna, e tinha sangue escorrendo da cabeça de Krishna, porque, é claro, ele estava ali na frente, né, conduzindo o carro de guerra. E aí a roupa de Krishna, da parte de cima de Krishna, caiu, e como que ele estava lindo, assim, todo lutador no campo de batalha, e Bhishma estava em êxtase com aquilo, porque essa é a forma como ele gosta de ver Krishna. Então ele estava assim, no ponto alto da vida dele, que é estar ali realizando totalmente a sua raça com Krishna. E ao mesmo tempo vendo Krishna proteger os seus devotos, que era uma coisa que ele queria tanto. E ele ficou muito impressionado, e isso é muito impressionante, como é que Krishna, o quanto ele se dedica a proteger os seus devotos, ele passa por cima da palavra dele mesmo. Nem a honra dele, nada é tão importante para Krishna quanto proteger aquele que realmente é seu devoto. Então, ele vai dessa forma, e Arjuna, na hora que ele vê aquilo, ele fica, o que está acontecendo? E ele fala, não, eu não posso ser a causa de Krishna quebrar a palavra dele, tipo assim, a culpa é minha. E aí ele sai correndo atrás de Krishna, ele chama Krishna e fala, não, Krishna, não faz isso, não faz isso. E Krishna não está nem escutando, ele está indo para cima de Bhishma, e aí Arjuna vai e pula e agarra a perna de Krishna, e Krishna continua correndo, e ele não está nem vendo, nem ouvindo Arjuna, nem nada. E aí Arjuna vai e consegue fincar os pés no chão, assim, e aí ele vai entrando, conforme Krishna vai arrastando Arjuna, os pés dele estão tão fixos, tão firmes no chão, que vai criando sulcos assim na terra. Então, conforme ele vai arrastando Arjuna, o pé de Arjuna vai entrando, enfiando assim no chão, chega uma hora que Arjuna está com a terra quase que pela cintura. Então, a força de Arjuna, mais Arjuna gritando, mais a terra ali agora segurando, né? Não tem nem como Arjuna ir para frente. Aí, finalmente, Krishna percebe ali a situação toda, e aí Arjuna fala, pelo amor de Deus, não, mas Arjuna fala, por favor, Krishna, não faz isso, não quebra a sua palavra por minha causa, eu juro pra você, eu vou lutar agora com todas as minhas forças, eu não vou fazer igual eu estava fazendo, eu vou lutar mesmo de verdade, com todas as minhas forças, prometo pra você, eu vou matar Bhishma, não se preocupa, eu vou realmente, assim, me jogar agora na luta, mas por favor, não faz isso, não quebra a sua palavra. E aí, vendo aquela situação, toda a aflição de Arjuna e tudo mais, porque não é que Krishna faz de tudo para salvar o seu devoto, e o seu devoto fica, ai, que bom, Krishna, isso aí, tem mais uma coisa que eu quero. Não, pelo contrário, da mesma forma como Krishna se preocupa tanto com os seus devotos também estão sempre preocupados
com Krishna, em manter a honra de Krishna. Então os devotos sempre agem de uma maneira exemplar nesse mundo, porque eles sabem que essa é a maneira de você manter a honra de Krishna. Então Krishna para e ele tem uma discussãozinha ali com o Bhishma, ele fala: a culpa é sua, dessa guerra está acontecendo, você não foi um bom ministro porque você não conseguiu convencer o rei de que isso aqui não deveria acontecer, e aí se você não convenceu você tinha que ter tomado uma atitude. Mas enfim, Bhishma está super em êxtase, ele, tá bom, pode falar o que você quiser, né? E aí eles voltam, né? Krishna e Arjuna voltam, e aí então é quando Bhishma manda a batalha acabar, e é interessante porque uma coisa que eu não falei a respeito das flechas, né, que a gente falou, que toda a história aqui aconteceu, né, agora nesse momento, nesse dia, o ponto alto seria as flechas que Bhishma tinha colocado ali todo o seu poder, né, e essas flechas, por que Bhishma conseguiu fazer isso? Né? Bhishma era muito poderoso, porque ele, quando você faz muitas austeridades, né, a pessoa quando ela faz muita austeridade, e não é qualquer austeridade, mas principalmente quando ela faz austeridade ligada ao cumprimento do Dharma, aquilo que é correto, ao seu dever e tudo mais, essa pessoa, ela adquire poderes muito grandes, né, que a gente chama de tapobala, a força da austeridade. E Bhishma era uma pessoa que era muito austera para cumprir o seu dharma. Ele não era austero porque ele queria poderes místicos ou que ele queria, sei lá, porque ele era muito falso ego. A austeridade dele não era uma austeridade desnecessária. Ele não prejudicava o seu corpo, a sua vida e ficava sofrendo à toa para ser austero. Ele fazia aquilo que era necessário ser feito para o cumprimento do seu dharma. Então, ele tinha um princípio, ele sabia o que ele tinha que fazer, e aí a partir disso ele fazia qualquer coisa que fosse possível e que fosse agradável, mas também qualquer austeridade que fosse necessária, e isso é que deu tanta força, né, para Bhishma. Assim como uma pessoa que se exercita, ela vai criar um músculo, ou seja, ela faz austeridade ali de fazer uma força, de suar, de cansar, e aí ela tem um resultado com isso. Da mesma maneira, Bhishma ou qualquer outra pessoa que faça austeridade de acordo com o Dharma, ela também tem um resultado daquilo, e o resultado é essa força que a gente vê que Bhishma tem, e a força dele é tão grande que no final das contas, essa atitude de Krishna, de saltar do carro e ir lutar com Bhishma, não só satisfaz, de certa maneira, Arjuna no sentido de mostrar o quanto Krishna protege o seu devoto, mas principalmente porque a gente vê que Arjuna ficou, na verdade, preocupado com a situação, porque ele não queria que Krishna quebrasse sua palavra, mas principalmente foi para satisfazer Bhishma, que teve ali o ponto alto da sua vida, era a coisa que ele mais queria, né? Ver Krishna daquela maneira, lutando contra ele e tudo mais. Então, Bhishma, ele tem tanta força por seguir o Dharma que ele não apenas tem esse poder místico, o qual ele usou até para colocar ali nas flechas, como também ele, pela sua devoção, já que todo o cumprimento do Dharma e tudo, ele está ligado diretamente também a isso, porque, né, uma pessoa que crê em Deus e tudo, que realmente tenta se melhorar, progredir espiritualmente, passar por esse processo de autorrealização, de autoconhecimento e restabelecer a sua conexão com Krishna, e começa a fazer isso de uma maneira prática e sincera e etc., e que faz toda a austeridade necessária, ela também atrai Krishna de certa maneira, né? Então, a gente vê a força dessa personalidade incrível que é Bhishma, que Krishna não só quebrou a sua palavra, ou praticamente quebrou a sua palavra, para proteger Arjuna, mas principalmente para satisfazer Bhishma.